de IDEB, o resultado da educação que Jundiaí teve aí na época que você era prefeito, Casa da Criança, cidade, Mundo da Criança, Mundo da Criança, que inclusive a criançada da cidade frequenta muito lá. Eu mesmo já levei meus netos para passear lá, é muito gostoso. Lugar preferido da minha filha Lorena, tem uma filha de 6 anos, que é apaixonada pelo mundo das crianças. É um lugar que concentra a oportunidade do desenvolvimento motor, cognitivo e sensorial a partir da natureza, a partir do relacionamento e da relação com a natureza. Quando nós fizemos ali, nós concebemos o mundo das crianças, ele tinha um instrumento estratégico da proteção do entorno da represa, ou seja, nós olhávamos para a represa de abastecimento da cidade de Jundiaí como algo estratégico a ser preservado, e quando nós ocupamos, primeiramente com o prefeito Miguel Haddad, o entorno da represa com o parque da cidade, ainda existia na parte de baixo da represa uma necessidade de ocupação. E eu entendia naquela época, assim como entendo hoje, que uma criança que se desenvolve a partir do brincar e da natureza, ela tem uma capacidade muito maior de promover o seu desenvolvimento. Então, o mundo das crianças, ele é o coroar de um projeto que foi estabelecido e priorizado por nós, que é o projeto de transformar as nossas cidades brasileiras em cidades que olhem para a sua infância, um requisito claro de desenvolvimento, e além do requisito claro do desenvolvimento, que olhem também para as suas crianças como as responsáveis pela redução das diferenças e desigualdades sociais existentes no nosso país. A criança é, naturalmente, não só a herança que Deus nos permitiu cuidar aqui na Terra, como ela é, se bem cuidada, a capaz de fazer com que a desigualdade social no Brasil reduza as suas fronteiras, porque, de fato, o nosso problema em nível de Brasil não é necessariamente a pobreza do país, mas é a desigualdade social existente no Brasil, que é algo alarmante. Na minha visão, modesta visão, que estudei isso durante algumas décadas, um instrumento mais potente para a redução da desigualdade social é uma boa alternativa do tratamento e cuidado integral dessa criança, seja na educação, seja na saúde, seja na assistência social, seja na mobilidade, seja na habitação. Veja, a habitação, ela tem naturalmente um conteúdo para a criança que está naquele lar também de potência de desenvolvimento. Então foi isso que fiz no período em que estive na cidade de Jundiaí. Eu uni um grupo forte da educação, pessoas que tinham um propósito na educação, pessoas que não aceitavam interferências políticas na educação, para poder promover exclusivamente o bem-estar das quase 40 mil crianças que cuidei no tempo em que fui prefeito da cidade de Jundiaí. Tenho profunda paixão por esse tema, porque acredito que a infância, acredito que o estágio inicial da vida, ele é revelador, ele é absolutamente revelador para os próximos passos da vida de alguém. A infância, é a fase mais curta da vida de um ser humano, mas é seguramente a fase onde você consegue fazer a construção em 80% do seu desenvolvimento cognitivo, motor e sensorial. Cuidar das crianças não é só uma obrigação do prefeito, mas é estrategicamente o conteúdo que o prefeito tem para transformar a sua cidade ao longo do tempo numa cidade competitiva, desenvolvida e com boa renda para o seu cidadão. Cristiano, em relação ao IDEB, que vocês avançaram bastante. IDEB, gente, é que avalia ali a qualidade de ensino, aquilo que está sendo feito ali com as crianças. Vocês fizeram um projeto para alcançar esse resultado do IDEB? Fizemos, nós fizemos um projeto muito capaz de poder promover, como disse, os cuidados integrais dessa criança. E isso se revela na nota. O IDEB de Jundiaí hoje é um dos IDEBs mais altos que nós temos no estado de São Paulo. Algumas escolas do município de Jundiaí têm alguns dos IDEBs mais altos do Brasil, exatamente porque nós não olhamos para a criança exclusivamente no seu desenvolvimento para o período, para a pasta da educação. Nós olhamos no sentido mais amplo. E, novamente, o cidadão que está no carro pergunta, dá um exemplo, Luiz Fernando Machado, que eu quero compreender o que você está dizendo. Você acha que uma criança que tem um problema auditivo, essa criança, dentro de uma sala de aula, se não tiver o amparo da Secretaria de Saúde, da assistência social, para buscar um aparelho para que ela possa ouvir melhor,
Você acha que essa criança se desenvolve ou não? Claro que não, porque ela não está acompanhando, não é porque ela não tem capacidade, é porque falta a ela um aparelho auditivo. A mesma lógica, Eli, com a deficiência visual. A mesma lógica é para aquela criança que não enxerga bem e ela, por muitas vezes, ainda não conseguiu identificar na sua família, levando no oftalmologista, que ela tem essa pequena dificuldade visual. Quando você a joga numa sala de aula e não identifica que essa criança precisa de um óculos, você acha que ela vai enxergar o que está na lousa? Então, o cuidado integral dessa criança passa por isso, por todas essas análises. Esse cuidado integral passa, inclusive, por uma análise social dessa criança para entender como ela se alimenta, já que a alimentação está mais do que provado, nos anos e estágios iniciais de vida, a alimentação é essencial para o desenvolvimento pleno das nossas capacidades. Então, quando fala-se em educação, e eu me lembro tudo o que foi feito na região oeste, eu fui conhecido nos tempos em que fui prefeito como o prefeito da região oeste. Entreguei unidade de pronto atendimento na região oeste, clínica da família na região oeste, investimentos em infraestrutura, gastei algumas dezenas de milhões de reais para poder fazer a Rua 8, ali paralela à Estrada Municipal do Novo Horizonte, creche entregue, a nossa linda creche entregue para a nossa população, a Fernanda de Fávero, uma creche que foi entregue por mim, a reforma da Maria de Marco, que tinha à época uma diretora extremamente competente, que é a Majori, que hoje dirige um colégio no Medeiros chamado Aparecido Merino. Então temos diversas ações que foram implementadas. E por quê? Porque eu entendia com clareza que se nós cuidássemos da região oeste, do ser humano que mora na região oeste, das nossas crianças que moram aqui em Itupeva, fronteira com Jundiaí, que se utilizam do mundo das crianças, nós teremos uma região no futuro muito mais competitiva. Eu quero repetir para você esse dado. Você está me ouvindo, você está na sua casa, você está nos ouvindo, você tem a oportunidade, inclusive, de me ajudar na pesquisa. Presta atenção no número. 80% da capacidade cognitiva, motora e sensorial de um ser humano se desenvolve até os 6 a 8 anos de idade. Eu estou dizendo que 80% dessa potência a ser desenvolvida, ela é desenvolvida até os 6 a 8 anos de idade. Ou seja, as crianças, elas são um grande ativo de uma sociedade que quer se desenvolver. Se nós queremos proteger os nossos idosos, se nós queremos dar condições melhores de vida aos nossos idosos, nós precisamos também olhar para essa fase inicial da vida. Quem cuida bem de uma criança saberá bem cuidar de um idoso. Quem cuida bem de uma criança sabe o valor de um envelhecimento saudável. Por isso, essas duas faixas etárias sempre estiveram entre as minhas prioridades, porque eu acredito no pleno desenvolvimento da sociedade a partir desses atributos educacionais, sociais, de saúde, de assistência, para que a sociedade avance, continue avançando, mas pare de deixar as suas pessoas para trás. Nada pior do que ver a cidade avançar, deixando pessoas para trás. Lá, enquanto fui prefeito, e nas vezes que fui deputado pela nossa região, sempre olhei para que o desenvolvimento fosse pleno, incluísse as nossas pessoas. Assim nós avançamos, como voltei aqui a dizer, sem deixar as pessoas para trás.